pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ela, tudo bom? Como é que tá, hein? Estamos aqui, primeira vez ao vivo. Bora pra mais um. Bora pra mais uma. Que experiência, hein? Vamos lá, Legal. primeira vez em estúdio. Um ano depois, E comemorando hoje 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Fizemos aqui no TDC o ano passado. Sim, você lembra? Lembra? Aquela Hoje não loucura. Gravando. Que diferença, né? Em um ano a gente tá aqui agora, nossa primeira vez presencial no estúdio. 20 episódios depois, um ano. Fizemos acontecer, né? Aconteceu, agora já é realidade. Hoje a gente E- trouxe aqui camiseta. Camiseta, temos as primeiras camisetas aqui do podcast. Ontem já distribuí algumas, encontrei aqui o Lourenço Taborda, que gravamos, a Yara, Vai encontrar Sérgio muito mais. Gama, Vamos encontrar mais. a Paty a gente vai Paty. encontrar hoje. Então, tamo aí, camisetas. E trouxemos duas pessoas que participaram desse ano com a gente, indiretamente. Até porque é colaboração, né? A gente Claro. não faz as coisas sozinho. Óbvio que o pessoal vê a gente aqui, né? Grava, mas a gente sempre estava aqui nos bastidores pedindo ajuda. E é o que a gente quer aqui, inclusive, pedir para todo mundo. Porque eu acho que como a ideia de um open source e tudo mais, a gente precisa de colaboração. Exatamente. Né? Então a gente tem nossos dois convidados aqui, ilustres, para comemorar esse episódio especial. Nossa primeira vez no estúdio, a gente quer fazer um 1.000 episódio. inscritos. 1.000 Meu Deus. inscritos. Gente, é difícil conseguir É. 1.000 inscritos, viu? Gente, Você pensa assim, eu tenho 3.000 no LinkedIn me seguindo. Cara, 1.000. Não é porque a gente Difícil. tem que trabalhar justamente o tema que a gente percebeu esse ano. Eminência técnica. Exatamente. A gente demorou, porque a gente abriu bastante o nosso escopo, né, Matheus? A gente é generalista Sim. nas nossas carreiras, que a gente falou pouco, aliás. Então a gente pode falar mais hoje. Vocês podem falar, podem entrevistar a gente, quem E sabe. quem sabe, um episódio diferente, até porque esse é um episódio comemorativo. Exato. A gente veio para falar sobre o Pull Request. Então a gente é muito generalista e a gente teve 20 episódios totalmente diferentes. Né? Pessoas diferentes, senioridades, Sei. estados, até Tudo. Uni Portugal que tá lá. Assuntos de. Acho que a gente viajou todos os assuntos, né? E foi bom, né? Até porque, eu não sei pra você, mas ouvindo o Pull Request, não só pra treinar pro episódio, mas ouvindo o episódio, a gente aprende muito. Sabe? Não, Porque a com gente sai da certeza. nossa bolha. A gente sabe que existe muito uma questão de bolha na nossa área que a gente trabalha e tudo mais. Então, como a gente quebra isso? Com um Pull Request, quantos entrevistados a gente passou? Quantos temas diferentes, realidades diferentes, dicas, né, que a gente teve? Até porque a gente aprende, acho que a gente tá querendo com isso aprender com a experiência do outro. Sim. Certo? Com a história de cada um. E cada pessoa que a gente fala, a gente vê isso. Não tem receita de bolo. Cada um é único, cada um tem sua história, cada um tem a sua trajetória. Pois é. E espero então- que tenha sido também, que as pessoas tenham Isso que eu ia aproveitado. perguntar, pra você que tá assistindo a gente, assim, quero saber, como é que foi pra você? Que episódio você mais gostou? Sabe, o que você quer mudar no Pull Request? Que dica você tem pra gente? Porque a gente é essa essência de colaboração. A gente veio com um nome, né, de uma revisão de código de podcast para mudar isso, para trazer essa ideia do open source para cá. A gente conseguiu fazer isso. Independente de empresa, independente de nada. A gente é um podcast que a gente quer conectar as pessoas. Falar dica de carreira, tudo mais, mas com um propósito. A gente descobriu nosso propósito, né? Quer desenvolver a Descobrimos. carreira. Exatamente. Então, a gente- Descobrir a nossa carreira através de expandir o nosso networking também. Sim. Né? Ontem me perguntaram aqui no TDC, mas por que você está fazendo podcast? Por que você está fazendo isso? Tipo, agora, né? Tipo, o YouTube tá aí há quanto tempo? Tá todo mundo. Parece uma coisa já batida. Mas não, é para aumentar o nosso network, para conhecer gente nova. Eu acho que das 20, eu conhecia talvez 2 ou 3, você também 2 ou 3. Então a gente abriu esse ano o nosso networking para Sim. fora, em outras áreas. Eu acho que isso é o mais valioso que a gente conseguiu nesse ano. Para Pois mim é. foi isso, para você foi o quê? Eu acho que justamente criar uma conexão diferente. Para mim, marcou muito o episódio que a gente fez sobre o LinkedIn, sabe, com a Mari, que assim, quando ela falou, o LinkedIn é criar conexão, e conexão não é só adicionar uma pessoa, é você conversar, você interagir. Então, nesse momento, assim, alguns convidados já seguia, já conhecia, mas assim, você conversar, sabe, de fato, você cria uma intimidade, poderia dizer assim, que é única, sabe? Agora a gente conhece mais a pessoa e é por isso que a gente quer convidar vocês. Então Então vai. estamos aqui com Vamos. nossos dois ilustres amigos, que eu acho que tem a honra de falar que são nossos amigos, que nos ajudaram muito nessa carreira, porque não é fácil. A gente percebeu isso, a gente achou, vamos fazer uma live, vamos fazer um tema, vamos chamar... Cara, dá pra ir um pouco sozinho, mas não dá pra ir muito. Não, Então vamos mas- apresentar eles. Então, vamos lá, se apresente, por favor.
Vai ser justo. Vamos lá, Flávia. Por favor, você primeiro, né? Tá, legal. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou a Flávia, eu sou engenheira de software na área de pesquisa da IBM. E eu estava pensando aqui, enquanto o Alan estava falando da gente ser generalista, né? Eu estava pensando aqui como que eu ia falar um pouco de mim, porque a minha história, assim, até agora de carreira é muito generalista. Então, tipo, eu adoro front-end, eu sou desenvolvedora, né? Full stack, fui 5 anos aí desenvolvedora full stack. Adoro UX, dou aula de UX numa faculdade. Meu mestrado foi sobre machine learning e quantum computing. Então, Já viajou, já foi. eu estou em todos os lugares e eu adoro isso, porque eu sou muito empolgada com todos os assuntos de tecnologia. E para mim, assim, eu curto bastante trabalhar com esses 3 aqui, são fantásticos, então para mim é uma honra estar aqui hoje. Mas antes, Flávia, quem é a Flávia no trabalho? Dentro do trabalho? Fora do trabalho. Fora do trabalho? Eu sou mãe de pet. Boa. Já tivemos isso. Já tivemos isso. Tem o Simba, que é um Golden Retriever gigante de 52 quilos. Eu sempre imagino assim, um Golden, eu falo assim, parece eu, tipo, elétrico, assim, não sei se eles são assim. Ele tem, tipo, umas 2 horas de energia extrema durante o dia e o resto ele dorme. Ele entendi. Ele tem uma bateria social. Isso, entendi. que dura pouco ali, mas ele faz valer a pena também. Ele faz bastante São 2 bagunça. horas intensas. São 2 horas intensas. E que mais? Eu faço balé, eu adoro balé. E deixa eu pensar, acho que é isso. O meu hobby maior aí é balé, que ajuda a equilibrar aí a vida do trabalho e vida pessoal. É o meu descanso. Maneiro, isso é legal. No nosso primeiro episódio a gente também teve essa surpresa, né, Matheus? Porque eu queria fazer, Flávia, essa pegada de tipo, como que é a vida das pessoas fora do TI. Porque a gente já fica hiperconectado. Sim. Né? E nem tem metaverso ainda. Mas a gente já fica hiperconectado. Tá aqui, depois tá no celular, depois tá no Netflix à noite. O que a gente faz para descomprimir? A gente fez essa pergunta para alguns convidados, né? Sim, eu acho que assim, até por isso que é engraçado, ele sempre mudou um pouco e começava com essa pergunta. Quem era a pessoa? Porque a gente repara que, até no nosso ramo, tecnologia, a gente vai mudar. A gente teve que mudar, a gente refez o episódio com Gama, porque em 6 meses mudou completamente. Mudou. E acho que foi a Paty que falou no dela que ela pedia pra pessoa se descrever sem falar do trabalho. Eu lembrei. Porque você começou falando do trabalho. Então vamos passar essa pra Dinan. Dinan, quem é você fora do trabalho? Sem falar do trabalho. Sem falar do trabalho. Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de arte, gosto muito de música. Eu cresci na igreja o tempo todo, então canto desde os meus 6 anos de idade. Toco violão, toco guitarra. A gente descobriu o canal do YouTube do super Dinan. bombado, inclusive. Pô, tenho muitos inscritos, graças a Deus. Mas eu gosto muito de estar em comunhão com as pessoas e ajudar as outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa minha mesmo, de doação. Então eu me dou aqui no Pull Request, ajudando vocês com design, me dou na igreja ajudando as pessoas, mexendo na mesa de som, gosto muito disso, de edição de áudio, edição de imagem. E isso veio também para a minha parte profissional. Por quê? Porque eu sou desenvolvedor de software na IBM, mas eu era estagiário em research, mexi com tudo, mexi com design, mexi com edição de vídeos, mexi com AI, muito forte, né? Porque eu fazia um chatbot lá. E eu acho que essa sinergia, eu acho que hoje em dia as pessoas veem o generalismo como uma coisa negativa. Só que eu concordo com você, Matheus, como a gente estava falando hoje de manhã, que a gente precisa de um T, né? Saber um pouco de tudo e se aprofundar em algo. Só que esse saber um pouco de tudo, ele precisa ser valorizado porque ele garante que você se sustenha quando a tecnologia muda. Nossa, exato. Perfeito. Falou bonito, hein? Falou bonito. O cara é um orador nato. Gostei. E Alan? Só dando os créditos, a Dinan ajudou a gente desde o dia 0, no dia -10. -10. Fez nosso logo, nossa vinheta. Essa ideia de logo. Nossos banners. Porque a gente, assim, Alan, você tenta fazer um design, eu sei. A gente tenta. Generalista não até um certo limite, a gente tenta, mas assim, toda a arte, a inspiração para esse logo, vinheta, tudo foi dele, então assim, Dinan, muito obrigado. Muito obrigado. Junto, e a minha pergunta agora é, quem é o Alan? Sem falar do trabalho? Sem falar do trabalho. Cara, eu andei reparando, e até a gente pode falar nisso aqui, que tá aqui nas minhas anotações, da gente falar de gerações e senioridade. Porque a gente também entrevistou gente de várias gerações e várias senioridade. E eu sou mais sênior aqui, certo? De idade, mais velho, então. Não vou falar mais sênior, porque isso é polêmico. Porque a gente já teve pessoas de 23 anos sênior.
Então eu sou mais velho aqui. Experiente. Mas eu vou me definir porque a gente vai passando por etapas. Então, hoje, eu sou definido. Eu sou um pai de família, certo? Então isso me define, isso muda a gente. E muda quantas como a vezes, gente admito, né? Às vezes teus filhos passavam assim, a gente tava gravando. passava atrás. E faz parte, né? Claro. Faz claro. parte. Até porque, assim, uma curiosidade, nem combinou. Eu te conheci mais por causa até do pull request do que do trabalho em si. Claro. Porque aí a gente comecei porque acabava que eu entrava dentro, pelo menos por vídeo na sua casa, né? Conhecer a tua família. Eu tenho esse hábito também. De toda reunião que eu faço, a Flávia trabalhando no meu time, eu abro a câmera. É Big Brother do home office, entendeu? Passa cachorro, o cachorro late, chega o gás, entendeu? Mas eu me defino assim, então... Pra você ter ideia, acabei de vim direto da reunião da escola, reunião trimestral. Fui lá. Um abraço para as professoras dos meus filhos. Se estiver das assistindo, santas. segue aí a gente, por favor, e comenta. Então eu me defino como isso. Eu sou, obviamente, apaixonado por tecnologia desde criança. Passo isso para os meus filhos também. Me formei nisso, em computação. Mas, cara, é difícil da gente se definir, né? Mas eu sei alguma maturidade de você. Torcedor do Guarani. Que eu admito que eu achava que era Palmeiras, porque era verde. Não, mas, eu soube cara, que era todo mundo Guarani ignora Campinas. Campinas tem 2 times, apesar de tudo, né? Tem um time mais ou menos e tem o Guarani. Cara, o futebol... E eu tô tentando... Isso é interessante também. Tô tentando passar isso pro meu filho. E a gente foi agora domingo no jogo e foi a minha família inteira, porque a minha esposa também, Gabriela, um beijo, também é fanática por futebol. Ela é mais torcedora que eu. De campo, assim, Aham. E por quê? Porque, cara, hoje é muito fácil ver Palmeiras bom, ver Corinthians, os amiguinhos dele na escola. Eu levo, desde os 3 anos de idade, eu levei ele no estádio. Ele entrou com os jogadores e se apaixonou. Foi lá pequenininho, cantou o hino. Então vai no jogo, gosta e falou, tem que ver o mundo real. Eu tô ensinando o futebol, eu tô ensinando ele o mundo real pelo futebol. Porque, cara, o Botafogo já teve na Série B. sei. Né? A Série B, cara, é duro. Eu sei. A Série B é a vida, porque é tudo meio igual, é no detalhe, você não pode errar muito, entendeu? Você tem que se esforçar muito pra conseguir 1-0. Concordo. Então, cara, então eu sou um nerd nesse ponto, Matheus. Eu uso, agora, né, tô nessa fase, eu uso tudo como ferramenta. É videogame como ferramenta de aprendizado e educação. Então, aplica essas nerdices na vida. Mas trabalho agora há 10 anos na área de pesquisa da IBM como engenheiro de software. Não dá pra falar no trabalho, né? Mas tem outras prioridades. Tem luta. várias. Pra descomprimir, eu faço academia e luta. Então... Já te via jogando basquete, já postou? Já joguei. Eu gosto de esporte, muito. Então, até a minha esposa zoa comigo que se me chamar pra jogar peteca, eu vou. Porque eu gosto, cara. Eu gosto de me mexer. E eu acho que essa inquietude também a gente traz pro trabalho, de sempre querer novos desafios. Sim. Isso a gente também conversou com várias, né? A Dina falou de música, a gente também viu que... Alguém falou que quem trabalha com tecnologia ou é um músico frustrado ou é um gamer frustrado. Aí eu falei, não sou nenhum dos dois. Pois Eu também não. Ou um atleta frustrado. Uma bailarina frustrada, talvez. Não, você não é frustrado. Não, então a gente usa e acho que a gente pode depois trazer assuntos desses, né? Pois é, até porque assim, igual você falou, a gente sempre vê jeitos de trazer tecnologia ou colocar tecnologia. Tecnologia tem tudo. Por isso que é o mais legal trabalhar nessa área. Tem 2 coisas que eu amo de tecnologia. Exatamente isso. Então a gente pode falar com qualquer pessoa. Né? Eu vivo bastante com os médicos por causa da minha esposa. Então eu tenho assunto para falar com todo mundo. Né? Apesar das vezes é polêmico, AI é polêmico. Já passou a fase polêmica, sabia? Já assentou. Agora não sei com o generativo. Vai começar um novo capítulo. Mas... e essa questão da gente sempre ter alguma coisa para aprender, né? Não para. Então a curiosidade surgiu. Não dá para trabalhar com tecnologia sem ser curioso. Você achar que você aprendeu tudo. Não, gente, aprendi tudo. Agora eu domino Python, domino ciência de dados. Vou só trabalhar pelos próximos 10 anos. Esquece, cara. Você vai trabalhar pelo próximo ano, que seja 2. Naquilo. E até perceber, por exemplo, a gente está aqui, por exemplo, inclusive, brigadão Yara. Yara já foi nossa convidada no início, vamos lembrar isso, né? Foi. Agora a gente bateu o rio, mas Yara foi convidada pra gente no início. Eu lembro que ela estava indo para o aeroporto para gravar o TDC em Colômbia, né? Para fazer o TLC fora. Então, assim, você vê um evento como esse, você pensa, tem muito sempre para aprender.
né? Tem muitas trilhas, muito tudo. E a gente não pode. As trilhas mudam o tempo todo, o ano todo, todo ano. Exatamente. E assim, eu lembro, já comentei isso com você, né? Assim, quando eu fiz técnico de informática, há 13 anos... Não, pera aí. Então agora fala, quem é você? Quem é o Matheus, o nosso carioca, aqui, o nosso outlier? Quem é o Matheus? Vou tentar sem falar de trabalho. Porque eu já percebi isso. Como a gente não se define... Já me perguntaram isso. Quem é o Matheus sem ser o Matheus da IBM? Sim, sabe? nessa fase, né? Então, assim, eu acho que assim, a gente pensa... Eu acho que pensar assim, Matheus, sou carioca, né? Pior que falaram, o cara aqui hoje, o taxista ontem, quer dizer, me falou que não tem um sotaque. Eu falei assim, eu não quero mentiroso, né? isso. Esse cara é mentiroso. Aí eu falei, eu não tenho sotaque, mas Taxista, eu vou... você não manja de nós. Eu vou ficar nessa curiosidade. Sou carioca, botafoguense. Então, assim, já sofri muitos anos. Quem vê em 2023 Botafogo em primeiro lugar, espero que continue Botafogo, por favor, me dê essa alegria. Tá datando o conteúdo, né? Daqui 10 anos o cara vai entrar no YouTube e vai falar Guarani, Botafogo, tudo isso. Não, se Deus quiser, o Guarani vai subir. Vamos torcer pra isso. Vamos ver. Mas, assim, eu acho que em Botafogo me ensinou. Me ensinou que, assim, a gente é escolhido. Entendeu? A gente é escolhido porque, assim, Botafogo não é moda. Então, assim, você é resiliente. O Botafogo me ensinou a ser resiliente. Desde que ele descia pra Série B, subia, agora, assim, são muitas emoções. São muitas emoções. Além de botafoguense, sou apaixonado pelo mundo da Marvel. E, Nossa, assim, é engraçado, eu tenho que Você admitir. sempre traz as analogias com a Marvel. Eu tenho que admitir que a Marvel eu gostei quando eu vi o filme do Homem de Ferro. Antigamente, quando eu era criança, eu gostava muito, por causa do SBT, né? Via Liga da Justiça Limite, X-Men Evolution, né? Foi daquela fase e tal. Não tinha muito isso. Eu era apaixonado por Batman e tal. Mas o universo Marvel, acho que pra mim, foi uma questão de você conectar as coisas. Essa curiosidade, tipo, acabou um filme, vai ter uma cena pós-crédito. Então eu ia ficar ansioso pelo próximo. Sabe, você se conectava de uma forma que eu falo assim, várias vezes, você sabe, eu faço várias analogias aqui. Minha caricatura aqui no TDC, eu pedi pro André, inclusive, obrigado, André, aí do vídeo de programador. Então, assim, eu pedi pra ele botar a luva do Thanos, né? A luva, né? Com todas as joias. Então, assim, justamente para demonstrar que hoje aqui ela tem a camisa do Botafogo, minha caricatura, a manopla do infinito e uma mala. Porque outra coisa que eu gosto bastante é viajar. Sabe? Romper a bolha, eu sou nascido e criado em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Então, assim, sempre, e quem mora em Campo Grande, parece uma cidade mais interior, assim. Você mora, você vive, estuda, Mas casa. Campo Grande é um bairro. É um bairro do Rio, é um bairro da cidade, Rio. tá? Então, assim, você vive lá e a maior parte das pessoas nem saem de lá. Então, assim, a primeira coisa que eu percebi foi romper essa primeira bolha. Sair de Campo Grande, sabe? Aí eu me mudei, fui morar com minha madrinha na Tijuca, sabe? Aí foi aí que eu percebi, assim, você começar a rodar a sua vida. Quando eu fiz TCC, ó, meu TCC, a coisa que eu falei assim, vou fazer minha primeira viagem. Chamei uma tia e falei assim, vamos fazer um mochilão? Já que eu nunca fiz, vou fazer logo mais extremo, né? Que sou meio maluco, Maria. Né? Aí eu fiz um mochilão que foi Peru, Bolívia e Chile. E aí eu falei assim, tudo... Peguei altitude, fui no deserto, para reparar que, assim, justamente essa conexão que eu acho que eu gosto tanto de tecnologia, ela permite a gente a conhecer, estudei idioma por causa disso, sabe? A viver, sabe? E a nossa vida é entrelaçada com tecnologia. Então, hoje, meu cargo está numa multinacional, mas, assim, uma curiosidade que eu falei em um episódio, a IBM foi minha 7ª empresa. Eu já passei... vamos explorar isso. Esse é um assunto legal. Que eu já passei, assim, eu fiz técnico de informática. Aí meu primeiro estágio foi na Rio Luz, que é uma empresa pública, ficava vários bairros de distância. Aí depois eu fui tio da informática. Então aquele tio, assim, eu trabalhei no mesmo colégio que eu fiz técnico, que eu estava precisando fechar a feira de ciência no último ano. Eu falei, cara, eu tenho que me concentrar aqui. Aí eu era o tio, tipo, tio, acabou a internet. Tio, bota o jogo aqui. Eu era o cara que tinha que vigiar, né? Depois trabalhei em estatal, trabalhei em startup. Eu falo que trabalhar em startup é algo que muda a vida. Eu lembro que meu chefe chegava para mim e falava assim, Matheus, já fez aplicativo? Na época, em Ionic, né? Nem tinha tudo que tem hoje. Nossa, que época longínqua. Não, minto, nem Ionic. Em Objective-C. Mais longe, foi em 2014. Ele chegou para mim, já fez? Eu falei, não. Ele, então, pode entregar um para amanhã? Era assim, vida louca, sabe? Foi um ambiente, mas que eu aprendi muito. Sabe, que eu tive que ver, assim, tecnologia é isso, é como a gente faz um negócio, sabe? Pega um tutorial rápido, vê alguma coisa, não dá para esperar. E aí depois eu trabalhei numa empresa média até ir numa multinacional. E eu acho que esse conjunto de coisas que me deram diferenciais. Porque eu lembro na entrevista, a gente na época falou assim, pô, você já passou por muitos lugares, né? Eu falei, mas eu posso trazer uma bagagem diferente. Legal. E é isso que a gente quer falar aqui hoje. Então, assim,
Flávia, Vamos começar. qual a bagagem você acha que você já teve e que você pode compartilhar com o pessoal? Porque assim, a gente fala muito sobre carreira, deu dicas desde presidente, CTO, desenvolvedor, qualquer estado de carreira. Não, mas fala, onde você se formou, quando você se formou, Tá. onde você já trabalhou. Bem mais eu, perto. Eu me formei no Instituto Mauá de Tecnologia, é uma faculdade que até alguns anos atrás era puramente de engenharia, né, que legal. fica em São Caetano do Sul. Hoje tem muitos outros cursos, tem ciência da computação e tecnologia da informação também, né? Então tem vários outros cursos novos, não é só engenharia. Mas quando eu me formei, né, era só isso, eu fiz engenharia da computação. E aí, no meu último ano de graduação, eu entrei numa empresa que é completamente diferente do que eu trabalho hoje, né? Eu entrei numa empresa que prestava serviços e num projeto que era para um software para uma metalúrgica. Caramba! Então, o visitar o cliente era ir de EPI mesmo, assim, engenheira Que raiz. legal. Ir lá no chão de fábrica, porque era um software para uma linha de produção, de uma liga metálica. Então, cheguei a ir lá, cheguei a ver como é que era a situação toda lá, né? Não entendia nada, né? Do que eu fazia ali, dos requerimentos, né? Que era receita de liga e tal. Mas era um software web já que rodava lá nos computadores, né? Da empresa lá, da fábrica mesmo. Então, era bem diferente. Você foi estagiária E lá aí, ou não? Já foi... Eu já fui contratada. Já foi contratada. Eu já fui contratada. O meu estágio, eu fiz estágio em um banco e depois eu fiz iniciação científica. Então, o meu estágio foi misturado já, um pé no mercado, outro na academia, que é como eu sou até hoje, eu acho. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Depois eu saí desse primeiro emprego que eu tive na empresa. Nessa empresa anterior, eu já entrei na IBM e eu entrei no mestrado ao mesmo tempo. Entendi. Então, Boa. E você sempre, meio que- né? E hoje Cada. você dá aula, né? isso. E hoje eu voltei para dar aula na mesma faculdade que eu me formei, lá no Instituto Mauá de Tecnologia. Eu estou nos cursos de tecnologia, ciência e sistema da informação, né? E eu dou aula de UX, UI e de desenvolvimento ágil, primeiro e segundo ano. Maneiro. E aí tem um outro, o Alan falou daquele ponto da senioridade que eu estava pensando aqui na Vai. hora que ele Você que se ele define comentou como o isso. quê? Onde você tá na sua carreira, na escala? Tem um nome essa escala? Não sei. Não sei, pô, essa questão do Júnior Plano, sério? Não sei. É. Onde você tá? Eu acho que eu estou no fim do pleno, vai. Tá bom. Estou caminhando, quero buscar minha senioridade. Bom, e eu acho que você falou um ponto que eu acho que é interessante. Que uma coisa que eu sempre reparei, eu gosto em TI, é porque geralmente a gente vai fazer algo, a gente tem que aprender o domínio, aquela Isso, indústria. eu anotei isso daqui, Sabe, por exemplo, ela falou sobre Isso. metalúrgica. Pra gente, não é só fazer, porque aí o pessoal pode achar, né? Ah, vou fazer só o código. Não é, você tem que entender. Tem que entender a área, os requisitos. E aí né? cai Você num aprende ponto muito. que você levantou. Por mais especialista que você seja na tecnologia, em cloud, em AI, em Python, em qualquer coisa, o domínio que a gente vai aprender, aplicar, cada hora é um. Sim. Né? Então, quem trabalha em consultoria, às vezes foca ou em telecom, numa indústria. Mas quem trabalha em outros tipos de projeto, E a gente varia entra muito. naquele ponto também que o importante não é só você aprender uma tecnologia, mas é importante você aprender a aprender. Nossa. Não, total. Não, é o mais E sábio. como é que você... E você, Adina? Vai, como conta é que de você. aprende a aprender? Olha, depende muito do assunto. Não, conta como que você aprendeu a sua faculdade, que é interessante também ser o caso de de diploma duplo. Como que é isso? A Conta. Universidade Federal do ABC fica aqui em Santo André. É uma universidade pública, criada em 2005, 2006, mais ou menos. É uma universidade muito inovadora, porque você entra lá fazendo ou humanas ou exatas. Então você faz 3 anos desse curso, que é um bacharelado. Tá. Você tem um diploma do MEC normalmente, mas você também pode fazer um curso específico, que no meu caso é o da Entendi. Engenharia da Informação, e daí você sai com 2 diplomas. Desse bacharelado, que é o Ciência e Tecnologia no meu caso, e da Engenharia da Informação. Já me formei no primeiro, agora estou caminhando para o segundo, para me formar nesse segundo. E esse curso ele ensina muito a pensar. Por quê? Porque eu tenho disciplinas da biologia, tenho disciplinas da química, legal. da física, eu fiz física quântica, teve física 5 na minha faculdade. Caramba! Que é interações atômicas e moleculares. Deus Então, me livre. Já tivemos um episódio de contas, se você quiser saber. Então, Samurai. Então é uma universidade que não tem como você não ser generalista estudando na UFABC.
E abre a cabeça, né? Abre a cabeça. E a nossa indústria, ela exige que você tenha uma especialidade em algo. Então é algo a se pensar. Todo mundo que estuda nessa universidade, todo mundo que é generalista no geral, você precisa se aprofundar em algo. E seu primeiro estágio foi? Então, o meu primeiro emprego foi na IBM, em IBM Research. Foi uma experiência muito louca, porque era um sonho estudar, trabalhar na IBM. Eu pensava que era algo inatingível. Estudando na Federal do ABC, quando eu entrei em 2019, eu pensava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir trabalhar na IBM? Porque era uma coisa tão intangível, porque a IBM dos anos 90, eu acompanhei um pouco, sabe, nos anos 2000, a fama da IBM, o peso dela. Eu sei que nós somos um podcast aqui plural, abrangemos Mas todas hoje as nós empresas. quatro somos lá, ou aqui estamos também lá. bem hoje aqui, né? Então é possível. Isso é Tudo curioso. é possível. A gente, primeiro, um parênteses, a gente não convidou ninguém da IBM para os outros 20 episódios, justamente por aquele objetivo que eu falei de expandir o nosso A gente networking. queria, até porque assim... Sair da bolha, não né? sei Você pra tá vocês. quantos anos? 10? Eu tô já 8 anos. 8 anos na IBM, eu tô há 18. Então a gente vai se fechando, tanto nas Sim. tecnologias quanto no nosso E até porque networking. internamente, curiosidade, pra quem não sabe, a gente lidera a comunidade. Depois a gente fala isso, calma. Vai, tem spoiler, tudo Vai, bem, vai. desculpa. Calma. Uma coisa que eu falei, o Alexandre falou, que eu acho interessante. O motivo, duas coisas. O motivo de eu ter entrado em TI, assim, eu achava que eu ia fazer eletrônica. Porque meu avô sempre me chamava para consertar televisão. Então ele falava assim, não, Matheus, faz eletrônica, você conserta televisão. Conserta televisão, gente, é só porque minha avó às vezes esquecia a pilha, trocava com o canal. Para ele, eu era o gênio da eletrônica. Mas tinha um cara que ia formatar o computador naquela época. Quando, Nossa, você formatei precisava muito formatar o computador computador. de amigos. um Vocês já não XP, passaram dessa época. Essa O época quê? aí. Ixi. Entendeu? É. Então, assim, tinha um cara que ia lá em casa e ele cobrava, né, pra formatar, e eu reparava que ele sempre voltava a cada 3 meses. O problema voltava. Aí eu falei, não é possível, esse cara tá enrolando minha mãe. Aí eu falei, vou ter que descobrir alguma coisa. Aí eu falei, como é que te cobra? Aí eu falei, mãe, me bota num curso, montagem e manutenção de computadores. Eu falei, vou descobrir como é que faz. Foi naquela hora que eu falei assim, aí eu percebi que sim, existia um script que você formatava e depois de 120 dias ele acabava a licença. Acabava a licença então, do Windows. então Meu assim, eu Deus. descobri, tá? Não vou falar, mas descobri. Você então, tava assim, se você estiver assistindo aí... Mas uma coisa interessante que você falou, Adina, não parece, né? Porque eu entrei lá há 18 anos, já não tinha aquele... A IBM, ela é uma empresa gigante de tecnologia, mais de centenária, mas ela não tem esse apelo com os Ela jovens. é B2B, Né? Porque ela não tem cliente, ela não acessa as pessoas no dia a dia. Ela vai acessar, sei lá, o seu pai que podia ter um computador da IBM, né? Ou alguém que já um parente seu que já trabalhou lá. Então eu vivia esse mesmo caso. Eu não tinha muito esse sonho de trabalhar na IBM, mas o primo da minha esposa, ele trabalhava na Rational como programador, e que foi comprada pela IBM. Daí ele falava, não, aplica pra lá, aplica pra lá. E eu teimoso, não vou, não quero, é muito grande, é muito burocrático. Eu sempre tive um pouco de aversão a isso, até a concurso público, essas coisas, mas enfim. Aí eu tava... idas e vindas, eu tava fazendo um estágio na CIT lá em Campinas, que é uma empresa que agora é gigante, mas na época tinha 200 funcionários. E aí a IBM foi fazer uma palestra lá na Unicamp, onde eu fiz computação, do programa de estágio. Foi fazer uma palestra despretensiosa lá. E eu tava lá, tipo, antes da aula entrou um pessoal lá, falou 5 minutos, eu fiquei pensando, pô, por que não, né? Aí eu saí do estágio da CIT e falei, vou trocar de estágio, vou fazer estágio na IBM. Olha, ele não comentou. Pois é. O meu, mesma coisa. Mas para experimentar, eu falei, quero trabalhar, então agora eu vou experimentar uma empresa grande. E aí eu caí numa coisa que você falou, Flávia, que a gente trabalhando em TI em diferentes indústrias, né, que você foi para metalúrgica, não sei se você já trabalhou em outras assim, eu acabei que não, porque a CIT é de tecnologia e a IBM de tecnologia. A gente trabalhar numa empresa de tecnologia, eu acho muito diferente, porque a gente está na nossa indústria. Sim. Né? Então, e aí entra, acho que depois você fala um pouco por que a IBM te chamou essa atenção, que a IBM é a tecnologia. Só existe o que existe hoje por causa da IBM. Agora não é merchan, não, mas o computador, a Não, é memória, o verdade. processador, Código todo de processador, código de barra, Faz parte QR da Code história eu da não sei. computação. Quando você vai estudar, né, o laser, eu já operei o laser, o LASIK, o laser do olho, foi inventado pela IBM na década, sei lá, de 20, 30, para cortar presunto no açougue. Sério. Só que se você pode cortar um osso no meio, você pode fazer cirurgia. Então,
todas as tecnologias. É apaixonante, eu adoro. Não, mas é engraçado, né? Meu motivo foi diferente. Qual foi o seu motivo? Porque assim, eu nunca imaginava trabalhar numa empresa grande, uma multinacional. Eu estava trabalhando numa empresa de médio porte, inclusive eu tinha até a possibilidade de ser efetivado lá. Eu estava como estagiário, mas eu lembro que foi na minha faculdade, o nome da palestra era Passaporte B mista. Eu nunca tinha viajado. Do passaporte. Aí eu você falei falou, assim, vai ter viagem. passaporte. Eu falei, isso é muito chique, isso envolve viagem. E eu achei que o negócio, tipo, B mista. Eu falei, nossa, não tem chique. Eu falei, deve ser alguma coisa. Me inscrevia. Sempre tem. Eu troquei de estágio, foi outras coisas. Eu lembro da ligação. Quando eu recebi a ligação, falou assim, tá no processo seletivo. Participei do processo. E assim, a experiência de ter entrado, eu larguei, eu tinha uma oferta de emprego para voltar a ser estagiário. Fiquei 1 ano e meio estagiário porque eu falei assim, não diria um passo para trás, mas um passo para o lado, porque eu sabia que estaria crescendo. Se hoje eu estou aqui e talvez não estou ainda na minha realidade lá, é porque eu falei assim, vale a pena esse passo, sabe? Então, às vezes, você que está assistindo aí, sabe, tem vários momentos da sua carreira que você tem que dar, às vezes, um passo para o lado, sabe? Ou arriscar, né? Às vezes não é por dinheiro, né? Ou por um propósito. Eu fiz isso também. É que na época não chamava, porque isso foi 2002. Eu tinha uma microempresa de desenvolvimento web, que hoje seria uma startup. Na época não existia esse termo. E eu também conversei com o meu sócio, falei, eu preciso fazer um estágio em empresas de tecnologia, eu preciso sentir. Eu estava no último ano de faculdade de computação, e eu já estava 3 trabalhando com ele, rodando. Fazendo projeto, fazendo site, você pode imaginar. E eu também dei um passo para trás. Então, na época, pra você ter ideia, falando em número, sei lá, eu já conseguia ganhar uns 2, 3 mil reais por mês, eu fui ser estagiário para ganhar 500. Entendeu? Tudo bem que quando você tá... Aí vamos falar depois de fase da vida. Quando você tá naquela fase da vida, você pode investir isso. Então arrisca, investe. Sim. Entendeu? Eu não tinha conta, não tinha aluguel, não tinha filho. Eu tinha malemar um carro e gasolina. Entendeu? Comia de graça na casa da minha mãe. Então assim, tem que aproveitar as oportunidades. Adnan, você... É júnior, sênior ou pleno? Eu tô contratado como júnior. Tô contratado como júnior. Tô caminhando para ser pleno. Entra na especialidade, que eu tava conversando com o Matheus hoje no Uber, vindo para cá. Você quer ser pleno no quê? Você quer ser sênior no quê? Eu ainda tô nessa fase de decisão. E até porque assim, a gente muda muitas horas. Eu acho Sim. eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, essa questão de júnior, pleno e sênior. Você é o quê, Matheus? Eu tô aqui me questionando. E assim, eu acho que hoje, me definir, eu já passei por vários cargos. Já fui estagiário. Então, isso, tem o cargo, tem a etiqueta da vaga, o título da vaga, né, que você tá falando. Tem o tempo de experiência, tem a idade, tem outras variáveis. Porque, assim, então vai, qual que é a hoje, sua? de verdade, eu vejo que tem o cargo que você faz, o tempo que você faz, a experiência. Porque assim, eu já conheci N pessoas. Já conheci pessoas que estavam há anos no cargo, mas não tinham vivido experiência diferente. Que às vezes você, em um período mais curto, tem muito mais experiência. Porque eu, ouvindo o pull request, até os episódios entrevistando, sabe, eu penso que assim, a gente aprende pela experiência. Por isso que a gente criou o Que Commit foi esse, né? A gente falou assim, que vamos aprender com o erro, porque eu lembro, quando eu deletei um banco. Não deletei, vamos falar assim, né? Mas assim, eu já derrubei um banco em produção de faturamento porque eu queria testar uma matéria que eu tive na faculdade, que era processamento. Meu Deus. Eu já vi o processador funciona com paralelismo. Eu falei, em vez de inserir 2.000 links, eu falei, vou abrir 2.000 threads. Na minha cabeça, foi lindo. Nunca mais fiz novamente, óbvio. Mas assim, são experiências. Às vezes, hoje, eu tive um cargo de liderança técnica e assim, tive pico de liderar 40 pessoas. Várias vezes a pessoa me perguntava, não é porque eu era mais inteligente, eu falava assim, já passei por isso, tenta esse negócio. Sabe, ontem mesmo estava uma situação em que uma desenvolvedora veio falar comigo e tal, estou com um problema aqui, falei com várias pessoas, eu falei, tive esse problema na semana passada. Olha esse atributo aqui que está errado. Você já está ficando sênior, Matheus. Mas eu acho que é isso. Mas acho que a senioridade vem disso, vem da experiência também. Mas Alan, né? Porque assim, você já passou, a gente conversou muito com o Gama. Cara, você conversa com o Gama, ele já passou por tanta transformação que é inimaginável. Mas é essa questão. As coisas que ele já teve que resolver. Então, acaba cortando o caminho Concordo. de resolvendo mais rápido coisas mais complexas. Mas eu vou ser mais polêmico, porque assim, a gente, até hoje no mercado, a gente é muito júnior, pleno, sênior, né? Mas assim, eu sou sênior num cargo, eu fui desenvolvedor, liderança técnica. Se eu mudar para uma outra área, para outro cargo, eu não vou ser sênior. E tudo bem, sabe? Eu acho que é esse o ponto. A gente
a gente é um conjunto de nossas Sim. experiências. E é mais Sabe? profundo que isso. Porque ser pleno ou ser sênior não é só uma questão de cargo, é uma questão de postura. Isso, Porque você não se exatamente. torna sênior só por causa do cargo. Você se torna quando você assume responsabilidades e quando você bate no peito e fala, não, eu vou dar conta de fazer isso. Isso é ser sênior, na minha visão. Então, você pode ser sênior na sua vida. Tem muita gente que é estagiário na própria vida. Saber lidar com as Falou situações. bonito, né? É um estagiário sênior. Falou bonito. E aí, Flávio, então, até pegando esse ponto, né? A gente sabe, a gente comenta muito e falou muito aqui no Pull Request sobre, óbvio, a gente fala sobre tecnologia, a gente tem muito na cabeça aqui, né? A gente tem que saber muitas linguagens de programação, aquela coisa de hard skills. Você, ainda mais agora, professora, aquela coisa toda, tem que liderar com tantas coisas. Qual a importância, não do hard skill, mas dos soft skills para você? Igual a gente não falou, às vezes a gente tem que saber liderar, delegar, sabe? Sair de situações, né? Complexas que envolvem pessoas. Qual a importância disso? Para até a senioridade, né, que a gente busca estar na carreira. Eu acho que anda de mãos dadas aí com os hard skills, né? Saber lidar com as situações, né? Muitas vezes as pessoas, quer dizer, todas as vezes as pessoas pensam diferente da gente, né? Cada um tá ali. Eu falo muito isso para os meus alunos quando a gente vai falar de persona, né? De quem que é o cliente, de quem que a gente vai construir, né, o software, né, até mesmo, né, nesse sentido assim, que cada um tem um modelo mental, né? Então cada um tem um conjunto ali de experiências, né, de vivências que faz quem a pessoa é. Sim. Então assim, as pessoas vão agir e vão lidar com as coisas, né, de maneiras diferentes. Então, às vezes, né, a gente está começando ali, né, eu lembro de ter, no meu começo lá, de não saber lidar, às vezes a gente fica chateado com alguma situação, né, ou então, né, às vezes bate o pé, entra num conflito ali por alguma coisa que mais para frente você fala assim, não, eu não precisava ter entrado nesse conflito, eu podia ter feito um caminho diferente ali, ter entrado num consenso, né, ter contornado a situação ali de uma maneira sem ninguém sair machucado ali, né? Então, eu acho que o soft skill de saber lidar com as formas diferentes de pensar aí, né? E de falar as coisas, de dar um feedback, receber um feedback também, é um negócio que anda ali. Receber é mais difícil, eu acho. Receber, também. Mas o Adina falou de liderança. Acho que liderança é essas habilidades, os soft skills. Eu vou fazer depois uns dos termos em inglês. Eu tava falando com ele hoje. Feedback, Eu falei, Alan, feedback, tem uma lista. A Flávia falou feedback. Nossa, tem uma Mas lista. como que você fala soft skills em português? Você vai falar habilidade macia? Não, habilidades de relacionamento. sei lá. Habilidades macias. Habilidades não técnicas. Não, eu não sou a favor de traduzir todos os termos, não. Mas eu tô implicante com isso. Daí talvez venha a questão da idade com a implicância também. E a Tô gente pensou no sentindo quadro isso já. pra isso, né? Mas depois a gente vai falar. Depois a gente fala. Mas vamos falar de liderança até pra gente finalizar aqui. Porque a Dina falou de liderança, você falou dessas habilidades. E liderança eu acho que é um ponto muito significativo, porque é uma questão que você não tem um cargo, né? Não é um cargo. Sim. É uma coisa que você... E não dá pra alguém... Alguém tem que falar, ou você tem que sentir. É uma coisa, não sei, é uma coisa conquistada pelas suas atitudes. Sim. Não é uma coisa que eu falar, Dina, você vai liderar tal coisa. É algo que você tem que construir. Então, eu acho que essa questão de soft skills, dessas habilidades mais de relações, desenvolve a liderança. E aí vem o nosso gancho pra gente falar da nossa relação, né? A gente já falou algumas vezes, a gente nunca trabalhou junto em nenhum projeto, em nenhum departamento, em nenhuma... Nada, nem departamento, nem projeto, nem nada. E a gente se conheceu por causa da comunidade de liderança técnica dentro da IBM, como voluntários, como participantes, né? E aí o ano passado a gente organizou o nosso evento anual, a gente encarou. Sim. Foi no momento que a gente pensou assim, caramba, se a gente não fizer, não se vai a gente ter. não fizer, não vai ter. Então foi nesse momento que até surgiu a ideia aqui do Pull Request, foi isso. Foi no Como mesmo a gente momento. faz acontecer? Faz acontecer internamente, que a gente queria acontecer, e externamente, né? Trabalhar essa questão da eminência. E é um ótimo ponto a questão da liderança, porque assim, quando eu assumia, eu estou há 4 anos como líder técnico, vou ser bem sincero, quando eu fui assumir o cargo, eu estava com muito medo. Porque uma coisa é você ser desenvolvedor, né? Eu era tipo assim, bate no peito e resolvo. Sabe? Vai lá, eu faço, tem que resolver rápido, eu vou lá. Mas quando... Isso não é liderar.
No início, é executar, né? Eu tive muita dificuldade, porque eu falava assim, tinha uma atividade, falei, deixa que eu resolvo. Eu vi que eu não estava liderando e nem ensinando, sabe, meu time. E até porque liderar, chegou uma hora que eu achava assim, não, eu tenho que ser o cara que tem que saber tudo tem que decidir tudo. E eu percebi, não, eu tenho que ser o cara que vai estar com as melhores pessoas do meu time e engajadas. Esse, para mim, era o principal ponto que a gente precisa trabalhar. Exato. Então, só para situar, então a gente se candidatou para liderar a comunidade, né? E assumimos em janeiro. A gente reformulou tudo lá, instauramos o caos. Era um conselho, a gente quebrou, agora a comunidade é aberta para todo mundo, sabe? Conectar todas as áreas, porque a gente quer isso. É criar conexões, né? Engajar as pessoas e criar conexões. A gente tem aprendido muito isso esse ano, né? E também delegar, porque liderar é isso, é você identificar as pessoas. Eu já me peguei várias vezes no dia a dia do trabalho, e aí vem uma questão de senioridade também. Às vezes alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, ou eu sei alguém que sabe melhor do que eu. Então, às vezes, eu acabo no meu dia a dia fazendo um modelo mental na minha cabeça que, assim, eu conheço vários pontos. E aí, o meu trabalho acaba sendo só ligar os pontos. Isso entendeu? É conhecimento. E eu passar para alguém. Isso também vem da experiência, né? E das relações. E até... A Flávia, que está aqui também, lidera uma iniciativa, que é a nossa iniciativa de meetup externo, que é o Tech Night. Né? Inclusive, semana que vem vai ter um. Então, também um exemplo de que trabalha na nossa comunidade interna e exerce habilidades, né, Flávia? Sim. Dá um exemplo de habilidades que você está aprendendo com o Tech Nights que você não teve ainda e não tem no seu dia a dia no nosso projeto. Nossa, várias coisas. Primeiro, lidar com um pessoal bem mais sênior do que eu, e eu digo assim, a nível executivo mesmo, porque a gente sempre tenta trazer um executivo para ou abrir ou fazer uma participação ali para inspirar o pessoal, né? Então, lidar com essa galera, assim, com o Olimpo ali da empresa. Né? Mas... lidar com questão de grana para realizar os eventos, organização, ir lá na frente de um monte de gente, pegar o microfone e organizar o negócio, né? E falar na frente de todo mundo ali. Então, tem várias coisas. E aprender um pouco a cada tema diferente que a gente faz ali. Que isso é o mais irado, né? Alan, legal. Felizmente nosso tempo está chegando, mas assim, eu acho que, primeiro, a gente queria agradecer novamente Yara, o pessoal do TDC aqui, pelo esse espaço, realizar esse nosso sonho, né? Foi nosso primeiro aqui presencial e com amigos. Primeiro de muitos, espero. Primeiro de muitos. A toque de caixa, amigos, a toque de caixa. Isso a gente tem que melhorar. A gente não faz, tem um especialistas aqui em podcast. A gente não tem muito roteiro, mas a gente tá se reorganizando. A gente faz sem roteiro. Essa é a ideia. Mas topar, Dinan, obrigado por participar, Flávia, aqui, por ajudar a gente em tudo. Desde o início. Flávia que ajudou a gente também. E várias pessoas que ajudou a gente a conquistar pelo menos uns 100 dos 1000 inscritos. A gente põe na conta dela, divulga para os alunos, divulga para tudo, a Dinan também. E até porque ela, de verdade, né? O que a gente lembra, eu acho que pra mim, por request é irado. Mas assim, minha amizade com você, minha amizade com vocês, eu acho que a gente aprende a se conectar com as pessoas. Sabe? Isso é muito maior do que a tecnologia em si. E assim, e principalmente porque a gente sabe que a gente descobriu algo que a gente pode ajudar todo mundo, que é a eminência técnica. Exato. Como fazer essa eminência técnica acontecer. Então, assim, a gente tem 20 episódios, a gente vai bolar várias coisas novas aí, né? Quadros, né? Seja divertido, seja mão na massa, né? Então, assim, para você, um dos 1000 aí que se inscreveram, nos ajudaram, nosso muito obrigado. Vocês são a nossa comunidade agora. Exatamente. Né, a gente tá com a comunidade, estamos lançando aqui a comunidade por request. É claro. Então, muito obrigado por tudo. Alan, valeu. Tamo junto sempre e nos vemos no próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.